Hoje é dia dos namorados. Mas você sabia que, embora essa seja uma data carregada de simbolismo, para muitas pessoas não é uma data tão feliz. Pois é, né, Abi? Para muitos, a data pode vir acompanhada de tristeza, raiva, pressão social ou então de muita idealização. Motivos? A constante abordagem das mídias e das redes sociais que associam o amor a grandes demonstrações de afeto ou então aquela troca de presentes, a ter que ganhar algo, a ter que gastar, consumir. Exato, minha gente. E estar presente sempre é muito melhor, tá? Então vamos entender por que algumas pessoas se sentem assim e o que o Dia dos Namorados representa emocionalmente. Aqui, de coração para coração. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe o psicólogo Paulo Siqueira. Seja muito bem-vindo, Paulinho! Obrigado, Gui. Paulinho, boa tarde. Boa tarde, Que bom Gui. te receber aqui Boa agora, tarde, de Casa Nova. Eu falei que ele tô muito cresceu. feliz. Eu tô achando ele tão alto, Eu acho que ele tô tá mais baixa. novo, acho que é o cenário novo. Ah, Então, pode por ser, favor. pode ser. Então, Paulinho, fica à vontade. Eu Tá acho que eu lindo aqui, diminuí. gente, cheio de coração. Gostou? Assim, Pois é, no clima do dia, né? clima. Aliás, hoje, se tem um dia que hoje as pessoas veem coração, né? É 12 de hoje. junho, né? Coração. É, abre rede social, é demonstração de amor, demonstração de afeto, carinho. Exato. Isso faz parte do ser humano, né, Faz Paulo? parte, mas como você falou, às vezes algumas pessoas acabam até se comparando, né? Nossa, eu não tô vivendo isso, eu fiquei para trás, tô ficando pra titia, e daí começam as comparações. Só que, como a gente sempre fala, rede social não é tudo. Rede social é apenas um minúsculo fragmento. E para quem tá sozinho hoje, é bom não ficar se comparando, não. E não ficar achando que tem que procurar a metade. E daí a gente acaba se decepcionando, né? Porque Com a gente não é certeza. metade de ninguém. A gente tem que estar inteiro, né? A gente No tem que começo ser do programa inteiro. eu falei isso. A gente não adianta você dar algo que você ainda não tem pra você, né? E aí Exato. acaba faltando. Como a gente tem visto muitos relacionamentos hoje por carência, Sim. né? E não por completude mesmo. Como que a gente pode dizer que a gente está amando alguém? Porque a gente sempre começa com aquela coisa da paixão, né? Exato. Bati o olho, nossa, paixão, amor à pela primeira vista. Mas como é que a gente identifica que é amor? Olha, o amor, ele é uma construção. Eu falo que o amor, ele não é um sentimento, só um sentimento, uma emoção. Dentro do amor cabe tanta coisa, cabe raiva, dentro do amor cabe suportar, dentro do amor cabe você ter um ódiozinho, às vezes, da pessoa, mas você se mantém ali. Porque é diferente da paixão. A paixão, ela é muito importante. Mas ela é aquele momento onde muitas vezes a gente coloca as nossas idealizações, as nossas projeções, até o bafo da pessoa é cheiroso. Mas depois, coisinhas tão pequenas começam a incomodar. E é nesses incômodos, né, que eu tô ali com a pessoa, e não porque eu preciso dela, mas porque eu quero estar. Olha que diferente. Essa semana eu postei no meu Instagram falando que uma vez eu fiz um bolo, todos os ingredientes que eu podia colocar. Coloquei farinha, açúcar, ovo, tudo certinho. Só que o ovo não cresceu. Só que a pessoa ansiosa, o que eu ficava fazendo? Abrindo toda hora o forno para ver se o forno, para ver se o bolo estava crescendo. Aí eu parei e falei assim, esses dias, né, eu tava refletindo e falei, o relacionamento é assim. Relacionamento é confiança. Se eu fico toda hora olhando, se eu fico toda hora controlando, se eu fico toda hora querendo fazer coisas ali que não tá no tempo, não vai crescer. Então, relacionamento é confiar acima de tudo. Então, a gente ama quando a gente confia. Amor é fé. Tem aquela passagem, né, em 1 Coríntios, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tem paciência. E sofrer não é no sentido de você sofrer violência, é no sentido de entender que o amor você passa por momentos difíceis e momentos bons. O amor você passa por sombras, mas você também passa por luz. E ter paciência de saber que o outro cresce, que eu não preciso olhar o outro como uma extensão minha, mas como uma pessoa que me acompanha na minha jornada. Então o amor, ele é lindo, não é a minha extensão, não é a minha metade, mas é a pessoa que dentro da minha totalidade vai transbordar. Paulinho, e a gente vê bastante, né, essas manifestações, as declarações, Sim. os presentes nesse dia, e às vezes as pessoas comparam até isso, né, de, Exato. poxa, você não vai postar nada não? Né, todos os namorados, os maridos das minhas amigas postaram, né, Sim. todo mundo deu presente,
Como é que a gente deve lidar com essas comparações e perceber também essas declarações nos detalhes, né? As tais das linguagens do amor, né? Porque às vezes a pessoa não dá um presente, mas ela faz um outro gesto que é um te amo escancarado, né? Tanto quanto uma postagem em rede social. Como é que a gente faz para perceber isso? Eu acho que você já deu a resposta. É a gente tirar um pouquinho a nossa visão, tirar um pouquinho a nossa lente e tentar enxergar na lente do outro. Eu sempre falo para minhas pacientes, para de enxergar um pouco sobre os teus olhos. Comece a enxergar sobre o olhar do outro. Começa a ver quais são os gestos que o outro faz, porque a gente idealiza demais. A gente cresceu, a gente viveu uma história, o outro viveu uma história, uma criação. Eu vivi uma história, uma criação totalmente diferente. Então, quando eu começo a entender como é o andar do outro, como é o falar do outro, às vezes eu gosto de escrever um poema pro outro. E o outro me manda um joinha, um coração, daí eu fico decepcionado. Reage, né? Reage com o coraçãozinho. Eu lembro uma vez de uma paciente, não contando o caso dela, mas de uma situação que ela estava muito irritada, porque ela falou assim, Paulo, toda vez que eu converso com meu marido, a gente tem uma discussão, ele fica quieto. E depois ele vem querendo me agradar. Eu lembro que estava na época de Páscoa e ela falou que eles tinham tido uma tretinha ali e ele saiu, foi no supermercado e deixou em cima da cama um ovo de Páscoa para ela e ela, de raiva, não comeu. Aí eu falei, por que você não comeu? Porque eu quero ouvir ele pedindo desculpa. Eu falei, você não percebeu que essa é a desculpa dele? Ele já pediu, Ele né? já pediu. Ele não consegue falar, porque essa não é a linguagem dele. Você está falando inglês e ele está falando aramaico. Então, assim, vocês precisam um entender a linguagem do outro, né? Um saber a comunicação do outro. Porque a comunicação, ela é a base de um relacionamento. E é uma comunicação efetiva, não agressiva. Falar sobre o que incomoda, falar sobre como você sente. Não é falar assim, por exemplo, nossa, você faz tudo de errado, você não me dá atenção. Não, é falar assim, olha, ontem ou hoje, né? Hoje eu me senti muito sozinha, porque você chegou em casa e você não veio conversar comigo. Olha que diferente quando eu chego e já detono a pessoa, porque quando eu detono a pessoa e realmente dói na gente, a gente está jogando uma expectativa, uma idealização, uma fantasia que a gente está colocando. E hoje nós estamos vivendo uma sociedade de relacionamentos líquidos, relacionamentos cada vez mais difíceis de se manter. Porque eu estou jogando as minhas carências. Todo mundo é carente, eu falo com meus pacientes. Esse negócio é carência. Tá, eu também sou carente. Então, a gente precisa, a gente quer um abraço. Sim. A gente quer chegar no Dia dos Namorados e tá com uma pessoa do nosso lado. Mas a gente tem que saber que o amor primeiro começa em mim e não no outro. Com certeza. E quando a gente fala isso, né, de casais, a gente vai se conhecendo, Sim. né? Se a gente demora pra gente se conhecer, imagina conhecer o outro Exato. também, né? É uma tarefa desafiadora. Pois é. Mas a convivência faz com que a gente tenha sintonias e que só pelo olhar, de repente, você já sabe o que o outro tá querendo. Letícia foi às ruas pra ver se os casais estão, assim, se entendendo. O que será que deu, hein? Será que deu certo? Com você. Vamos conferir. E a gente já tá aqui com o primeiro casal, a Luciane e o Guilherme, que vieram de Santa Catarina. E eu quero saber, há quanto tempo vocês estão juntos? Há 2 anos e 11 meses. Vocês se conhecem bastante? Bastante, bastante. Que a Selma e o José, lá de Furnas, Minas Gerais. Há quanto tempo vocês estão juntos, meu amigo? 43 anos. A Alice e o Renan vieram lá de Itajubá. E eu quero saber, há quanto tempo vocês estão juntos? Uns quase 10 anos já. Olha, bastante tempo. Lembra como é que foi o primeiro encontro? Lembro, foi no dia que o Brasil perdeu de 7-1 em 2014. Nossa, então esse dia foi inesquecível não só pra você, mas pra todos nós brasileiros. Marcou no nosso coração. Mas que bom, então, que pra vocês deu um encontro bom. Alguém tinha que marcar gol, né? Então vamos lá, primeira pergunta. Quem demora mais pra se arrumar? Vamos lá, já pode virar? Ponto pra esse casal! Podem virar! Ponto pra esse casal! Ah lá! Ela! Pra você, é muito mais ou menos. Eu já deixo ali arrumando na frente, aí na hora que eu vejo que tá faltando 5 minutos, eu corro, arrumo e termina junto. Arrasou, um homem sábio, né, gente? Vamos então para a segunda pergunta. Quem é mais ciumento ou ciumenta?
Acertaram! Minha amiga é a mais ciumenta da relação? Sim, bastante. E ele também já entendiu muito de quem vem. Por que ele é tão ciumento assim, será? Não sei por quê, que ele tem esse ciúme, né? E ele se sente inseguro, não sei por quê. Por que sente tão ciúmes, meu amigo? 40 anos junto, eu acho que ela já provou pra você que ela te ama, não? Linda demais. É, mas essa mulherada tá ciumenta. 10 anos, minha amiga, ainda tem ciúme. Ah, um pouquinho só, mas nada exagerado, não. Terceira pergunta. Quem é mais provável de esquecer aquelas datas importantes? Ele não grava nenhuma data, meu amigo. Não sou muito bom com data, não. Sou mais com fatos. Não sei se você viu lá, até falando do Brasil, mas com datas... Erraram! Então os dois, pelo jeito, são esquecidos. É bom que ninguém sofre e se esquece. Sim, é sempre ele que lembra. Ele também. Você decora mais, guarda no coração. Guardo. Aí eu não lembro ele, deixa pra lembrar só no final do dia, as datas. Olha que terrível. E daí ela fala, você fala o quê? Eu tenho que ficar quieto, né? E aí, quando ele esquece, o que você faz? Ah, eu dou umas indiretinhas nele, aí você não tá esquecendo de nada. Aí vai ele vai lembrando, ele, nossa amor, lembrei. Quarta e última pergunta. Quem falou eu te amo primeiro? 1, 2, 3 e... temos um romântico aqui que não esquece das datas e falou eu te amo primeiro. Sim, verdade. Qual foi a sensação quando ele falou eu te amo? Ah, inesquecível, né? Eu acho que eu cheguei pra ela, eu te amo. Quer namorar comigo? Quem falou eu te amo primeiro? Ai, eu não lembro, É porque foi junto, né? A resposta recíproca. Aí eu respondi que sim. Saiu espontaneamente, né? Sozinho. Agora que eles já gabaritaram aqui, uma flor pra você entregar pra sua amada e falar pra ela nesse Dia dos Namorados o quão importante ela é na sua vida. Selma, você é muito importante na minha vida, por isso eu te amo muito. Bom, já estamos aí desde 2014 juntos e que sejam por muitos e muitos anos eternamente. Te amo tanto, meu amor, não consigo ficar mais sem você, tá bom? Ai, que lindos! O amor é lindo, gente. Que nossa mãezinha Aparecida continue abençoando o relacionamento de vocês, a família de vocês, viu? Que venham muitos e muitos e muitos dias dos namorados juntos. Vai ser mais uns 43. Amém! E viva o amor! Muito bom, Adorei, muito bom. gente. Como a gente alimenta o amor, assim? Eles deram algumas dicas pra gente, porque o amor tem que ser, é uma conquista diária, não é, Paulinho? Dinâmico. É dinâmico. Eu tive uma referência incrível, né, na minha vida, que são meus pais, que estão casados há mais de 40 anos. E o meu pai é todo quietão, a minha mãe fala bastante, cada um tem seu jeitinho, tadinho, é que minha mãe é tagarela, né? Mas assim, meu pai é mais quietão, e ela, do jeito dela. E eu sempre vi esse jogo dos dois, mas um jogo saudável, no sentido de um entender. Às vezes eu falava, meu pai, você sabe como que é a mamãe, né? Então, assim, é essa questão de entender, de não querer mudar o outro, mas entender que eu preciso amá-lo da forma que ele é. É igual eles falavam assim, né? A questão das datas, né? Quantas vezes até a mulher, que às vezes cresce com aquela romantização do relacionamento, da idealização, e às vezes uma questão às vezes tão simples como esquecer uma data, às vezes fere tanto ela, porque às vezes na própria história dela teve esquecimentos, abandonos. Então assim, por isso que dentro de um relacionamento é legal se conhecer e para conhecer o outro. Acho que esses casais, acho que eles deram, né, essa demonstração de entender o outro, às vezes de trazer até para o humor, para a leveza, né? Um falou assim, quando eu vejo que faltam 5 minutinhos para ela terminar de se aprontar, eu vou lá e me arrumo, né? Para que eu vou me arrumar antes e ficar ali apressando, para ficar irritado? Se eu sei o caminho, se eu sei que a pessoa é assim, peraí, como que eu posso me adaptar? Porque quando eu penso num relacionamento em fazer o outro feliz e o outro me fazer feliz, olha que
Que equilíbrio que é esse? Porque o relacionamento ele não pode ser narcísico. Né? Eu não posso querer o palco do relacionamento. Não, o relacionamento é para os dois estarem juntos nesse espetáculo. Não um estar ali querendo aplausos. Então, eu acho que o relacionamento é esse, essa dinâmica saudável de crescimento. Que lindo. Não pode ser uma disputa, né, Paulinho? Nunca, Não, nunca. não. Relacionamento não é disputa. Até as brigas não podem ser contra o outro, mas contra o problema. Exato. Relacionamentos não é lugar de você levantar escudos, mas abaixar os escudos. A batalha não é contra o outro. Quando a gente entende isso, que a batalha não é contra o outro, mas sim contra algumas dores, alguns problemas, algumas dificuldades, eu entendo que o outro é meu aliado. E não uma pessoa para eu lutar contra, né? Não é meu inimigo. Muito obrigada. Foi lindo, né? Foi Adorei. lindo, foi lindo. A gente refletir, falar sobre o amor. Acho que o pessoal de bom. casa também para refletir um Não pouquinho, é? né, Abi? Eu acho também. Você de casa aproveita para seguir Paulinha, @psipaulo_siqueira. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Beijo. Ave. Obrigado. Obrigado, Gui. Paulinho. Seja sempre bem-vindo, viu? Aqui Obrigado, a casa gente. é sua. Não é?